Já imaginou estar andando em uma calçada e se deparar com gritos de uma criança e ao olhar para cima ver que ela está prestes a ser jogada lá de cima por um homem? As pessoas que você vai conhecer hoje reagiram gritando bastante para distrair o homem enquanto ligavam para a polícia. Mas o que aconteceu depois? A criança sobreviveu? Deixe seu like e vamos descobrir! Carolina. Desde muito nova, Carolina não perdia uma missa sequer, pois tinha uma família muito devota e católica que fazia questão de ensinar à filha a doutrina que acreditavam. Sendo assim, Carolina aprendeu que o princípio mais importante que existia era o de amar a Deus sobre todas as coisas, porque se fizesse isso, também amaria todas as pessoas, e isso faria dela um ser humano bondoso. E assim ela fez. Por isso, com o passar dos anos, a menina se tornou uma jovem recatada e muito disciplinada que ajudava seus pais a vender pão artesanal para pagar a faculdade, mas foi graças a uma família que frequentava a mesma igreja que eles que Carolina conseguiu se mudar para outra cidade e estudar. A moça sonhava desde pequena em se tornar médica veterinária e mesmo com a expectativa de estar caminhando para realizar esse sonho, não tinha como ela não se sentir um pouco fora da caixa e até mesmo zombada pelos seus colegas da faculdade que riam dela por frequentar a igreja. "De onde vocês vêm, não tem uma universidade? Os domingos são para descansar depois da festa", disse um deles enquanto todos riam em voz alta. Carolina se sentia muito envergonhada e queria muito se encaixar. Por isso foi se adaptando aos costumes de seus colegas e deixando de lado sua fé para ter um novo estilo de vida que as pessoas afirmavam ser o ideal para a idade dela. Graças a essa mudança, anos mais tarde, Carolina conheceu um rapaz em uma festa chamado Rodrigo, que estudava em outra universidade e se interessou por ela. Os dois continuaram se encontrando até começarem a namorar. Rodrigo era de uma família rica e seus pais eram líderes de outra religião que tinha costumes totalmente diferentes dos católicos. Mas como as coisas estavam ficando sérias entre o casal de jovens, Carolina chamou o namorado para conhecer a família dela. O rapaz evitou a visita até onde conseguiu, mas acabou indo para a casa dos pais de Carolina, que estava muito empolgada com o namoro, e contou à sua mãe sobre os planos de morar com Rodrigo, mas não acabou gostando nem um pouco do que viu. "Você deveria pensar melhor sobre isso, minha garota. Eu acho que você está se apressando demais. Além disso, há algo que eu não gosto nesse menino", disse a mulher. Mesmo com a mãe de Carolina explicando que era apenas algo que sua intuição dizia, a moça ficou revoltada com os pais, pois achava que eles não gostavam de Rodrigo porque ele pertencia a outra religião. Desse modo, Carolina foi embora naquele mesmo dia e nunca mais voltou a visitar sua família. Além disso, se mudou para o apartamento do namorado, decidida a começar uma nova vida com ele. Nova fase. Embora no início tudo parecesse um mar de rosas, as dificuldades e diferenças do casal foram aparecendo com o tempo e, por ironia do destino, a desigualdade religiosa estava criando um verdadeiro pesadelo na vida da moça. E quando ela pensou que não podia piorar, acabou engravidando e Rodrigo, que já era possessivo e controlador, se tornou ainda mais e, por isso, passou a obrigá-la a fazer rituais costumeiros da sua religião. Sendo assim, Carolina não teve escolha a não ser sair da faculdade, também passou a se alimentar como ele queria, fazer tudo da forma como ele mandava e até mesmo deixou de tomar as vitaminas que o médico receitava simplesmente porque Rodrigo não concordava. Finalmente, depois de 9 meses muito difíceis, Carolina deu à luz um menino que recebeu o nome de Joel. Ele nasceu completamente saudável, mas a mãe ficou com um corpo tão desgastado que os médicos disseram que ela não poderia ter mais filhos. É importante saber que para uma mulher que tem o corpo normal antes de engravidar, que não seja magra demais nem acima do peso, é ideal que ela aumente de 11 a 15 quilos durante toda a gestação. Então, ganhar todo esse peso na gravidez pode ser o ideal e saudável, já que enquanto se está grávida não é recomendado fazer dietas e nem mesmo restringir demais a alimentação. Porém, o corpo se desgasta bastante e nem sempre se recupera totalmente, que foi o caso de Carolina. Por isso, ela entendeu que o seu único filho era a coisa mais importante que tinha e, sendo assim, iria se dedicar totalmente a ele da melhor forma. Acontece que fazer isso não era nada fácil, porque Rodrigo sempre realizava rituais com a criança e ela não podia falar nada, pois ele já tinha avisado que se ela ousasse se recusar a deixar Joel participar das práticas de sua igreja, ele o levaria para bem longe. Cansada e com medo,
Carolina começou a planejar secretamente uma fuga. O plano era fugir para a casa de seus pais e usar o dinheiro que tinha guardado para viajar com eles para algum lugar distante. Infelizmente, quando o dia de ir buscar seus pais estava se aproximando, uma pandemia começou e as pessoas foram obrigadas a ficar em casa. E como se não pudesse piorar, Carolina teve que suportar o isolamento na companhia de seus sogros, que afirmavam que apenas os impuros estavam adoecendo e perdendo a vida. E não tem nem como se surpreender com isso, não é mesmo? Afinal, quantos casos polêmicos não vimos na última pandemia envolvendo religiosos e suas crenças? Carolina estava tendo que lidar com uma situação muito difícil, mas mal esperava ela que o pior estava por vir. O surto. Em uma manhã, Carolina acordou com um choro de desespero do seu filho Joel e, quando viu o que estava acontecendo, começou a gritar e implorar para que Rodrigo não fizesse aquilo. Acontece que dias antes, o bebê começou a ficar triste e manifestar sintomas como febre e diarreia, então, ao ligarem para o pediatra de Joel e fazer alguns exames, descobriram que ele havia sido infectado. Ao descobrir isso, Rodrigo ficou quieto, mas no dia seguinte enlouqueceu com a ideia de que tinha trazido um ser impuro para o mundo, pois era assim que as pessoas da sua religião acreditavam. Além disso, seus pais tinham uma influência muito forte nas decisões que ele tomava. Rodrigo estava determinado a cumprir o que acreditava ser os desígnios de Deus a qualquer custo, e para isso ele pegou a criança no colo, se aproximou da janela e se preparou para jogá-la. E mesmo com Carolina suplicando, ele teve a coragem de soltar o próprio filho lá de cima. O final. A mãe entrou em um estado de choque tão grande que acabou desmaiando ao ver seu único filho sendo jogado para perder sua vida daquela forma tão triste, e assim permaneceu por quase 1 hora. E embora não exista um tempo fixo para a duração de um desmaio, a situação de Carolina era de risco, pois quando o corpo passa muito tempo nessas condições, é possível que o paciente entre em coma ou então, em casos mais graves, um simples desmaio como esse pode acabar sendo letal. Para você ter ideia, o normal é que uma pessoa fique apenas alguns segundos ou poucos minutos desacordado. Sendo assim, Carolina ficou muito mais do que o comum. Felizmente, ela acordou bem, e assim que abriu os olhos começou a chorar de alegria ao se deparar com um policial que estava com Joel no colo são e salvo. Mas o que tinha acontecido? Graças a um milagre, na queda, Joel ficou pendurado no varal de alguns vizinhos que o resgataram e Rodrigo acabou sendo preso em seu apartamento, já que as pessoas que estavam na calçada chamaram a polícia. A partir desse dia, o final feliz de Carolina começou a acontecer, pois Rodrigo foi julgado e condenado a passar o resto de sua vida na prisão, enquanto ela usou sua liberdade para ir falar com seus pais e pedir perdão, afinal eles sempre estiveram certos. Mas mudando de assunto, o que você faria se tivesse 3 filhos com uma mulher e depois descobrisse que eles não são seus? Um homem passou exatamente por isso e o que ele fez é surpreendente. Para conferir é só clicar no link que está aparecendo aí na sua tela e te encontro lá!